anticoncepcional, injeção, a pílula, era uma coisa que eu nunca tive, assim, vontade de usar. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre os riscos que trazia e eu então comprovei que não era só uma coisa da minha mente, faz mal. Era algo comprovado pela ciência, de que realmente não faz bem. Mas aí eu comecei a ficar preocupada. E agora? Eu vou me casar, eu vou precisar usar alguma coisa, não vou querer casar, ter logo filhos. Não. Eu tive o privilégio de conhecer a doutora Fernanda e o método livre de anticoncepcional. E aí foi o divisor de águas na minha vida. Eu me esforcei, eu fiz o seu curso, eu comecei a aplicar o método, eu comecei a ficar feliz porque eu estava me conhecendo, algo que antes eu não sabia o que era. Não, é meu corpo dando sinais de que eu estou no período fértil, hoje estou no período não fértil. E aí eu comecei a me entender, comecei a ver as minhas reações e foi libertador. Sejam muito bem-vindas à sua vida sem anticoncepcional, onde eu mostro e ensino para vocês como é possível você planejar sua gravidez sem anticoncepcional e ainda assim viver segura, super segura. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender, e agora também do novo e-book Ainda Dá Tempo de Reacender Seu Casamento, um vilão chamado anticoncepcional. E nesse canal aqui, eu ajudo vocês, mulheres que querem planejar sua gravidez, ou que querem prevenir gravidez, porque você já tem filhos, sem anticoncepcional e com toda a segurança. E o tema dessa live de hoje é, ela ia casar, mas não queria usar anticoncepcional. Então, para essa live de hoje, eu convidei a Manuela Silva, que vai conversar com a gente. Ela está lá na Bahia e vai contar para a gente um pouquinho da história dela. Manu, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por ter aceitado participar dessa live, contar um pouco da sua história, conversar com a gente. Você pode começar dizendo quem é você, quantos anos você tem, onde você está. Fala para as meninas aí. Bom dia, bom dia. Eu sou a Manuela, como alguns já sabem, né? Já apresentei o meu nome. Tenho 25 anos, me casei dia 11 de dezembro de 2022. Antes de me casar, eu tive o privilégio de conhecer a doutora Fernanda e o método livre de anticoncepcional. Eu sempre fui aquela pessoa assim, meio que travadinha, eu não conversava com ninguém sobre anticoncepcional e me dava insegurança. Dizia, então, o que é que eu vou fazer? Eu não conseguia sentar, conversar com as pessoas. Eu via as meninas conversando, tal anticoncepcional, injeção, a pílula e tal, mas eu não conseguia me enturmar. Era uma coisa que eu nunca tive, assim, vontade de usar. E eu lembro que um dia eu orei a Deus, disse assim, oh Deus, não permita que eu precise usar o anticoncepcional, porque eu já tinha consciência do prejuízo que isso traz à saúde. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre os riscos que trazia e eu então comprovei que não era só uma coisa da minha mente, faz mal. Era algo comprovado pela ciência, de que realmente não faz bem. Mas aí eu comecei a ficar preocupada. E agora? Eu vou me casar, eu vou precisar usar alguma coisa, não vou querer casar, ter logo filhos. Não. E aí eu te conheci. E aí foi o divisor de águas na minha vida. Eu me esforcei, eu fiz o seu curso, eu comecei a aplicar o método, eu comecei a ficar feliz porque eu estava me conhecendo, algo que antes eu não sabia o que era. Não, é meu corpo dando sinais de que eu estou no período fértil, hoje estou no período não fértil. E aí eu comecei a me entender, comecei a ver as minhas reações, aquela mudançazinha de humor de uma hora para outra. Não, é normal, é só uma transição de uma fase para outra do ciclo. E foi libertador. Bom demais. É como eu não me apresentei direito, né? Estou aqui na casa da minha mãe, na cidade de Maraú, zona rural, mas isso diz que não tem limite. Onde você estiver, você pode adquirir o seu conhecimento e se libertar. Seja na cidade, seja na zona rural, o conhecimento hoje atinge, né, todas as áreas. Conhecimento é libertador. Manu, e quando você se deu conta de que você já não falava muito com as meninas, né, com suas amigas sobre anticoncepcional, e você estava para casar. E eu me lembro que você, quando me procurou, você ainda não era casada, você ia casar. A princípio, eu acho que era em outubro, não sei, mudou a data para dezembro. Era Tenta me lembrar setembro. dessa história. E você então me procurou antes de setembro. Só que como foi? Você procurou um método, não, eu quero um método sem anticoncepcional. Ou eu apareci uma propaganda assim para você, um anúncio. Como é que foi que Você você me viu? apareceu no meu Facebook. Eu estava acessando o Facebook e de repente apareceu o conteúdo que eu precisava. Aí eu falei assim, como assim? Livre de anticoncepcional? Vou assistir. Aí assisti as lives de aquecimento,
participei de toda aquela jornada, até que abriu a inscrição do curso, aí eu mergulhei de cabeça, sem me arrepender. Eu me lembro que isso foi no início do ano, mais ou menos nessa etapa aqui, e o curso abriu no mês de abril, quando eu ingressei no curso. E quando você ouviu, você duvidou, nossa, será mesmo que é verdade? Ou você realmente falou, não, vou lá sim, deve ser verdade? Porque muitas meninas, quando me ouvem falar que é possível viver sem anticoncepcional e sem engravidar, muitas não acreditam e não dão continuidade. Ou vem pra cá, mas vem com medo. O que é que passou pela sua cabeça quando você me ouviu falar aquela proposta? Eu lembrei que eu tinha orado. Eu tinha pedido a Deus ajuda com relação a isso, porque era algo que eu realmente não sabia o que fazer. Isso foi uma resposta da minha oração, então me deu aquela segurança. Porque não tinha muito tempo que eu tinha orado, pedindo assim, oh, meu Deus, será possível que eu vou ter que usar anticoncepcional? É algo que eu não quero, não desejo. Aí fui acessar o Facebook e vi. Era um vídeo bem pequenininho que estava fazendo esse chamado para fazer a inscrição, entrar na live. Eu entrei no seu perfil, pesquisei um pouco sobre você, eu vi, não, é uma doutora, então ela tem um conhecimento. Aí eu olhei muitas pessoas te seguindo. Parece que eu vi o depoimento de algumas pessoas, alguns comentários no vídeo, alguma coisa assim. Então eu me embasei nos comentários, na sua biografia ali, falando que você era doutora, que estudava fisiologia. Então isso me deu segurança. Óbvio que tudo que é novo traz aquele medinho, será que vai dar certo comigo? Será que eu vou conseguir dominar isso? Eu vou com cuidado, mas eu vou estudar. E aí eu fui. Que massa. E aí, Manu, quando você veio, veja, você veio em abril de 2022. Você ia casar em setembro. Então, ali, como você não tinha vida sexual ativa, imagino que foi, assim, mais tranquilo, né? Para você começar a aplicar o método, porque, afinal, você não estava só realmente ali praticando o método, né? Ficou insegura, assim, de você não conseguir, sei lá, entender o seu corpo, de não ver os sinais? Não, eu fiquei bem tranquila. Eu entendi assim, ó, eu vou ter tempo para me conhecer. Então, quando eu me casar, eu já vou me conhecer. Então, isso me deu mais segurança. Eu tive aqueles meses ali de quando eu adquiri o seu curso até que eu me casei no finalzinho do ano para aprender sobre mim. E aí eu fiquei, e agora, como que eu vou contar isso para meu noivo? Porque ele pensava muito no anticoncepcional, ele falava comigo, a gente conversava sobre essa questão de não ter logo filhos, a gente se estruturar primeiro, e ele sempre falava do anticoncepcional, e eu falava para ele, não, aquilo ali não ajuda muito, ao contrário, só traz problemas à saúde da mulher. E ele, então, a gente vai fazer o quê? Eu disse, a gente acha outro método. Então, quando eu encontrei o método seguro, eu compartilhei com ele, eu conversei com ele, ele falou, será que isso dá certo mesmo? Eu disse, tá, sim, com certeza. E aí eu fui explicando para ele, ó, eu tô nessa fase. E aí ele foi ganhando segurança. E aí ele aprendeu a confiar totalmente em mim. E tá dando certo. Hoje em dia ele me ajuda a acompanhar o meu ciclo. Ele diz assim, eu sei esse estressezinho que é, tá chegando. É bem assim mesmo, né? Legal. E é muito bom. E essa coisa da gente ficar, eu falo para vocês, minhas alunas, né? Falo assim, quando a gente está no PNF, né, que é o nosso período não fértil, a gente fica com todos aqueles sintomas incômodos, né? Aí eu falo que é o ruim que é bom, né? É ruim, mas é bom. Duas principais razões. A primeira é que você ovulou. Então, assim, seu corpo está lindamente saudável, você ovulou, está ali na sua idade reprodutiva, o seu óvulozinho está ali. E não é só o óvulo que faria você engravidar, não é só isso. É o óvulo que antes dele teve umas célulazinhas em volta produzindo seus hormônios esses que deixou você de bem com a vida, alegre, disposta, com os ossos e os músculos fortes. Então, falar em ovulação pode parecer uma coisa muito simplista, que não é. Então, assim, estou no meu PNF, a mulher que já dominou o ciclo, ela dá graças, a gente dá graças aos deuses todos os dias, porque, assim, nossa, que bom, eu já ovulei, e eu já agora estou no período não fértil. E dependendo do nível de domínio do ciclo que essa mulher tiver, ela tem relação desprotegida, sem medo de uma gravidez fora de hora, ela tem esse controle, né, Manu? Não sei se você já viveu isso, até porque não é o objetivo do domínio do seu ciclo, até tanto é que eu falo que é a cereja do bolo, né? Mas com o conhecimento que vocês adquirem no domínio do seu ciclo, vocês acabam tendo essa vantagem. Então, ele te apoiou, né? Isso aí foi muito bom, né? Porque no começo tem que entender mesmo, né?
não pode ter relação desprotegida, então... E, Manu, hoje, né, a sua experiência, fala para mim, assim, numa frase, desde que mês e ano você está praticando o domínio do seu ciclo? Abril de 2022, e assim que eu comecei a estudar, já comecei a me observar, já comecei a analisar os detalhes. Gente, o nosso corpo fala de uma forma tão especial, só que quando a gente não conhece, a gente acha que é só um mau humorzinho, uma coisinha assim, mas é algo muito claro. Então, desde abril de 2022, eu venho acompanhando e está sendo maravilhoso me conhecer cada dia mais. E nesse meio tempo, aí você casou, e a pergunta que não quer calar, em algum momento, Manu, você precisou recorrer a exames para fazer teste de gravidez? Ou você sempre segura aí, usando esse método, o método do domínio do seu ciclo? Como é que foi? Eu nunca fiz exames nenhum, eu nunca tive dúvidas, na verdade. Tiveram alguns momentos que meu esposo falou assim, nossa, será? Aí eu disse, não, de certeza. Ele, como você sabe? Eu disse, eu acompanhei, eu fiz tudo certo, não é possível, né? Tava tudo certo. Aí ele, já que você tá dizendo, eu vou ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo? Então, momento algum eu tive insegurança, porque o método nos ensina o que fazer em cada etapa. Em nosso período fértil, como a gente cuidar da nossa relação sexual. Em nosso período não fértil, quais são os cuidados, aqueles 4 sinais que a gente precisa observar antes de se arriscar em uma relação desprotegida. Então, tudo isso faz a diferença. É preciso ter segurança antes de se arriscar. Então, para as meninas que estão acompanhando pela primeira vez, não se atentem somente para isso, para a relação desprotegida, mas para a sua segurança. Só se você estiver segura. Se você tiver certeza de que já pode. E outra, foi bom você ter tocado nesse assunto, Manu. A Manu falou uma coisa que é muito verdade, que é não se atente somente nos sinais, porque o método domínio seu ciclo, ele tem como base 3 pilares. Um é o conhecimento do próprio ciclo. Conhecimento do próprio ciclo é saber como é o seu ciclo. Como é que, quantos dias ele dura? Ele sofre influência de uma noite mal dormida? Ele sofre influência de algum remédio que você tomou? Ele sofre influência de momentos estressantes? Cada mulher é uma mulher, cada ciclo é um ciclo. Essa história de que a mulher tem um ciclo de 28 dias. Isso é coisa de blog de internet. Não é assim que funciona. Tem mulheres que têm ciclo de 26 dias. Tem mulheres que têm ciclo de 22 dias. Tem mulheres que têm ciclo de 35 dias. Tem mulheres que têm ciclo de 40 dias. E todas elas estão bem e saudáveis. Acontece que cada uma tem um ciclo. Esse é um dos pilares do método do domínio do seu ciclo. Conhecer o seu ciclo. No domínio do seu ciclo, as meninas recebem ferramentas para aprender o próprio ciclo. Aí, fora isso, ela aprende a reconhecer quando está fértil e quando não está, através dos sinais que o corpo dá, e a se proteger no período fértil. Né? Pode parecer uma coisa banal, mas não é. Saber usar o preservativo do jeito certo, colocar, retirar, os lubrificantes que podem utilizar, enfim. Mas então, a gente estava falando, né? A Manu falou que com segurança, e passou a ser segurança para o marido, eu imagino que agora ele deve estar muito mais seguro, porque é natural, é normal, o homem. Porque imagina, a gente já no começo, né, imagino que você, na primeira vez que você teve relação desprotegida, você fala assim, ai meu Deus, anotei tudo certinho, fiz tudo certinho, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, e aí eu falo, é porque a cabeça não está pronta ainda, né, quando a mulher faz e fica com medinha, porque a cabeça não está pronta, mas quando está pronta, quando ela está segura, ela está vendo tudo ali, ela está no controle. Passou a primeira vez ali, aí é só alegria. E cada ciclo que a mulher vai passando é uma oportunidade dela aprender mais um pouco sobre ela. Eu tenho certeza que a Manuela, daqui a 1, 2, 3 meses, vai estar ainda melhor do que ela está hoje. Você vê que ainda é possível melhorar isso aí que você já é, Manu. Você já está isso aí. Por quê? Porque cada ciclo, o nosso corpo se apresenta de um jeito. Mas o bom é que tem os padrões, né? Tem os padrões de fertilidade e os padrões de não fertilidade. Então, a gente conhece isso. E eu ia falando do marido. Agora, o seu marido, imagina que está bem tranquilo já. Ele já deve estar... Não questiona mais, né? Porque eles vão vendo que está se repetindo. A gente tem a relação ali e não engravida. É verdade. E esse diálogo, ele é muito importante de ir explicando os detalhes, os sinais. Isso gera confiança, porque nada melhor do que o nosso parceiro confiar na gente e saber que a gente está fazendo a coisa certa. E ele poder se sentir seguro também. A mente do homem, não sei como é que funciona, para ele tudo tá bom, tudo tá legal, mas
Se não tiver nada no meio, tá melhor ainda. Se não tiver proteção nenhuma, tá tudo certo. Mas a gente tem que ter aquela cautela, aquele cuidado ali, né? Não, agora a gente pode se arriscar. Não, ainda não pode. A gente precisa ainda se proteger. Então, é todo um cuidado, uma responsabilidade nossa, mas que quando o parceiro compreende e vai junto com a gente nesse compromisso, fica melhor ainda. Total, isso que a Manu falou, é isso mesmo, porque imagina o marido que não entende. Chega ali e fala assim, não, vamos lá, ter relação desprotegida mesmo, se vier um filho, não tem nada não. Então é uma coisa assim, meio beirando a irresponsabilidade ali, porque na verdade é uma responsabilidade do casal, o filho vai ser uma responsabilidade do casal, só que, claro, a gravidez, os primeiros anos, primeiros meses e até anos ali, a mãe que sente mais. Então, assim, tem que ser algo muito bem pensado mesmo, dialogado. O apoio do marido é essencial para que a gente consiga pôr em prática. E que bom que o seu marido te apoiou mesmo. Eu sou feliz em dizer que mais de 95%, eu acho, das alunas, os maridos apoiam. Os maridos apoiaram de primeira, tem até marido que já, ele mesmo que foi atrás, que me viu meu vídeo, mandou para a esposa. Então, isso é muito bacana, saber que tem esses homens aí que, né, são parceiros mesmo, de verdade. Manu, para você, qual foi a importância de você aplicar, você sempre foi muito dedicado desde o início, eu lembro, para você, qual a importância de uma mulher que entra no domínio do seu ciclo aplicar o método à risca? Tipo assim, não querer pular as etapas, mas aplicar à risca. Que diferença faz isso na vida de uma mulher? Faz toda a diferença. Para o método dar certo, nós precisamos utilizar a risca. Vamos dizer que o método Domine o Seu Ciclo seja o nosso manual do nosso ciclo menstrual. Então, se a gente não utilizar da maneira correta, pode falhar, pode dar um mau uso. Assim como objetos que a gente compra, se a gente não utilizar da maneira correta, vai dar falha, vai dar defeitos. Um exemplo aqui, o preservativo. As pessoas dizem assim, mas não é totalmente seguro, tem as suas inseguranças. Mas vamos refletir, está usando da forma correta? Já seguiu ali, já leu as instruções de uso que vem ali na embalagem? Porque é muito importante seguir essas instruções. E assim é o método Domine Seu Ciclo. Primeiro a gente se conhece, para depois a gente vai se conhecendo e aplicando, até atingirmos a segurança suficiente. Várias vezes, mesmo eu já dominando, eu voltei para revisar os sinais do período fértil e do período não fértil. Por quê? Depois que eu casei, tiveram alguns sinais que modificaram. Uns que eu costumava sentir ficaram bem mais leve, outros que eu quase não sentia, eles se intensificaram. Então, tudo isso é importante, você estar observando, acompanhando os seus sinais. E não vale a pena pular a etapa, dar errado e dizer que o método não funciona. Funciona sim, eu sou prova viva disso, mas eu levei a sério. Isso aí, Manu. Gente, isso que a Manu falou, eu 100% concordo com a Manu. Assina embaixo, qualquer método, qualquer objeto, uma coisa bem mais prática, qualquer objeto que você pega e usa errado, vai dar errado. A gente gosta de dar o exemplo aqui do carro, né? Da moça que faz autoescola. A moça não, qualquer pessoa. Faz autoescola, ela quer lembrar, ela quer aprender a dirigir. Ela tem um instrutor do lado dela, ela vai aprender a dirigir. Olha, é assim que faz, você põe na embreagem, primeira marcha, segunda, terceira, dá ré assim, você faz a baliza assado, tem que parar em ladeira, você tem que fazer a embreagem, né? Puxa o freio. Ela vai aprender a usar a ferramenta automóvel. Ela vai aprender a usar o carro. Beleza, essa mulher aprendeu a usar o carro. Ela foi no Detran, fez a prova, conseguiu. Agora ela vai sozinha para o meio da estrada. Se essa mulher vai pegar o carro, vai entrar na contramão, se ela vai dirigir bêbada, ou qualquer pessoa que aprender a dirigir, vai andar em alta velocidade onde não é permitido, isso vai ser responsabilidade dela, porque ela aprendeu a usar a ferramenta. Ela aprendeu, só que ela não praticou, não usou do jeito certo. É a mesma coisa aqui. Até falo para você, para as meninas, assim, olha, eu tenho um método, desenvolvi esse método não só com o meu conhecimento, quase 20 anos de estudo de fisiologia, mas também pela minha experiência de mulher que nunca usou anticoncepcional. E tá aqui o método, ó. Tudo que eu estudei tá mastigadinho aqui para você. Então,
Não precisa sofrer tanto que eu sofri para desenvolver esse método. Tá aqui para você pronto. Você vai fazer isso, isso e depois isso aqui. É 50%, 50%. Eu te dou os meus 50%, o resto é com você. E a Manu, ela seguiu perfeitamente o método. Por isso que ela hoje está aí há quase 2 anos, sem nunca ter precisado usar anticoncepcional na vida dela. E já fez 1 ano, né, do casamento também. Já, sim, fez 1 ano em dezembro. Fez 1 ano em dezembro. Pensa quantas mulheres não sonham com isso, Manu? O que tem de mulher que chega para mim falando assim, eu uso anticoncepcional desde que eu casei, já tem 10 anos, já tem 15 anos, a minha vida meu relacionamento tá péssimo, eu não tenho desejo pelo meu marido. Como é que pode? A mulher casa, dali 1 ano ela já tá mal com o marido, sente dor na relação, não tem disposição, por causa do anticoncepcional, porque colocaram na cabeça dela que não dá para viver sem o remédio. Tem muitas meninas que, como você, elas vão casar. Aliás, eu já recebi várias mensagens aqui no direct, falando, eu nunca usei anticoncepcional, serve para mim? Serve para mim que nunca usou anticoncepcional? Eu falei, serve, esse método não tem nada a ver com a mulher que só usou anticoncepcional. É que é o seguinte, a mulher que usava anticoncepcional e para de usar anticoncepcional, ela passa a ser igual uma mulher que nunca usou, tipo eu e a Manu. A mulher que usa anticoncepcional é a única que não pode aplicar meu método. Por quê? Porque enquanto ela usa anticoncepcional, ela não tem ciclo menstrual, ela não cicla, ela não passa pelos períodos de fertilidade e não fertilidade, ela fica estável no único estado de não fertilidade. Os hormônios dela não funcionam. Agora, a partir do momento que ela para de usar anticoncepcional, ela é igual eu e Manu. E qualquer outra mulher que nunca usou anticoncepcional. Por quê? Porque ela passa a ciclar. Portanto, Manu, o que eu pediria para você assim o que você diria para essa mulher que está presa ao anticoncepcional, sofrendo talvez com dor de cabeça, dor na relação, ressecamento, ganhou muito peso, dores nas pernas. Então, se você puder dar uma palavra aí para essas meninas, o que você falaria para elas? O que eu tenho a dizer é que o anticoncepcional é algo bem ilusório. É uma ilusão que parece remediar uma coisa, ele não dá total segurança, tudo você precisa usar da maneira correta, mas ele também tem suas porcentagens de falha. E, por outro lado, o risco, o prejuízo que traz para a saúde da mulher, algumas coisas são irremediáveis. Outras conseguem se consertar no meio do caminho, mas tem coisas que é um prejuízo. Então, não vale a pena você tentar se proteger de uma coisa e adquirir um outro prejuízo. Você vai gastar muito mais para corrigir, você não vai estar bem consigo mesma. Gente, qual é o preço que a gente pode pagar para estar bem consigo mesma? Quem sabe no peso ideal que você deseja, no seu humor ideal que você deseja, sabe? Se sentir livre, se sentir que não está presa a algo que te faz mal. Eu queria saber, assim, doutora Fernanda, qual o seu recado você dá para os esposos que ainda não entenderam que não usar anticoncepcional é saúde da sua esposa, é ver a sua amada viver bem, viver melhor. Qual o seu recadinho que você deixa para esses esposos? Eles também precisam entender que é por elas, pela sua saúde, por uma vida mais longa e mais prazerosa juntos. É bom para a relação dos dois. É bom para a vida conjugal. Vocês estão entendendo por que a Manu, eu tenho esse carinho grande por ela? Que ela é assim, ó. Ela esqueceu de falar, mas ela é pedagoga, viu? Feliz das crianças que tiverem aula com a Manu. Manu, você me pegou. O recadinho que eu daria para eles, eu não sei se você viu que eu escrevi um e-book bem fininho, de fácil leitura para eles. Na verdade é para o casal, né? O nome do livro é Ainda Dá Tempo de Reacender o Seu Casamento. Não sei se você chegou a ver. Eu não li o livro, mas eu vi o anúncio do livro. Eu não fiz o lançamento ainda dele, eu fiz o pré-lançamento só com vocês, alunas. O meu recado para eles seria: para um pouco e ouça o que a sua esposa tem para dizer sobre o anticoncepcional. Ah, mas ela nunca me falou nada. Então, se a sua esposa usa anticoncepcional, a sua noiva, você vai casar, se ela usa anticoncepcional, pergunta para ela: amor, desde que você começou a usar anticoncepcional, você percebeu se tem alguma coisa de ruim acontecendo com você? E ouve o que ela tem para te falar.
E eu tenho certeza que o que ela vai te falar vai ter relação direta com o relacionamento de vocês. Porque ou ela vai se queixar que tem dor de cabeça, ou ela vai se queixar que está muito indisposta para sair com você aquele dia, ou mesmo para vocês namorarem aquele dia. Ela vai dizer que dói a relação, que naquele dia que você quis ficar, ela foi ali, mas doeu. E uma relação não é para ser assim. Uma relação a dois, essa intimidade que um casal tem, não é para ser dolorosa, é para ser 200% prazerosa. E não é justo que esse prazer seja unilateral, né? Portanto, ouça o que a sua noiva, que a sua parceira tem para te dizer. Se ela não está se queixando, pergunta a ela, o que é que se passa? Obrigada, Manu, por ter me dado essa oportunidade de dar esse recado para eles. Foi muito bacana você ter perguntado isso. Você é muito especial, Manu. Um dia a gente se conhece pessoalmente. Verdade, verdade. Precisamos nos conhecer pessoalmente, partilhar uns momentos bons. Vai ser muito bacana. Eu costumo dizer, sempre disse que este conhecimento é libertação. Se libertar a sua mente para o que você consegue fazer por si mesmo, dos métodos que o seu corpo já tem. E às vezes a gente busca outros métodos que só nos prejudicam. O nosso corpo já tem um método natural. Nós só precisamos saber o que fazer em cada etapa do nosso ciclo. Só isso, é simples. É só conhecimento. Conhecimento liberta. É isso aí. Eu sou muito grata por você me ajudar a levantar essa bandeira, que eu acho que sozinha eu não teria tanta força quanto eu tenho com vocês, minhas alunas, que mostram aqui, né, que vocês são a prova disso, dessa vida livre do anticoncepcional. Verdade. Um beijo muito grande. Obrigada. Beijo.